Graça e paz, meus irmãos, podem assentar. Queridos irmãos, que bênção estarmos aqui louvando ao Senhor no dia do Senhor, um dia separado para a adoração e para o culto. E que coisa boa, irmãos, estarmos aqui mais uma vez. E isso é graça do Senhor, é privilégio, irmãos. Como povo de Deus, o Senhor nos convocou e nós respondemos estando aqui. Irmãos, eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 2. Estaremos meditando nesta manhã nos versículos 12 e 13. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, bondoso e eterno Pai, nós nos colocamos ao Senhor, diante do Senhor neste momento, na convicção, Senhor, que o Senhor nos escuta, que o Senhor conosco está. Senhor, fala aos nossos corações, me usa como instrumento em Tuas mãos, e que tudo que eu venha falar aqui, Senhor, seja com fidelidade à Tua santa palavra. Esta, Senhor, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos aqui diante de um texto que é bastante conhecido. É um texto em que o apóstolo Paulo, após ensinar algumas verdades importantes da vida cristã, Paulo chega aqui e exorta o povo a viver uma vida de santidade, uma vida em crescimento. Mas, irmãos, antes nós precisamos entender o que é que o apóstolo Paulo tem tratado até aqui para que ele conclua, para chegar nesses versículos 12 e 13. Se você olha para o começo, irmãos, do capítulo 2, Paulo começa a falar sobre humildade. O apóstolo Paulo vai exortar a igreja de Filipos a viver uma vida humilde, mas uma vida humilde baseada em Cristo. E se você olha para o versículo 2, ele fala, olhe, tenham o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Então o apóstolo Paulo apela àquela igreja para que eles vivam unidos uns aos outros, assim como eles são unidos a Cristo Jesus. Quem vive, irmãos, ou quem tem a convicção que foi unido a Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição, precisa amar e servir a sua igreja, o seu povo. E Paulo diz também, irmãos, no versículos 3 e 4, para não fazer isso buscando os seus próprios interesses, para não fazer isso por vanglória, para não fazer isso por qualquer motivação ou por qualquer coisa que possa me dar um benefício lá na frente, mas que antes eu considere os outros superiores a si mesmo, para que eu olhe para o meu irmão e diga que ele é mais importante do que eu, e que eu o sirva de todo o coração, não buscando benefícios, irmãos, e coisas que eles possam me dar no futuro. E aí Paulo vai usar o maior exemplo de humildade. Paulo vai usar a maior exemplificação de humildade que ele usa a pessoa de Jesus. E você olha para o versículo 5 ao 11. Paulo começa dizendo que Cristo, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de homem. Cristo se encarnou, o Deus Todo-Poderoso, irmãos, se fez carne e habitou entre nós e sofreu no nosso lugar. Cristo assumiu a forma de servo, em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo não precisava passar por isso, irmãos, assim, sendo Deus. Nós precisávamos que Ele passasse para que nós tivéssemos livre acesso a Ele. Mas Cristo resolveu, no meu e no seu lugar, nos amar, se sacrificar, ressuscitar, vencer a morte, para que nós pudéssemos ter vida com Ele. Esse é o maior exemplo de humildade que nós vemos nos evangelhos, Cristo lavando os pés dos seus discípulos,
Cristo servindo os seus discípulos, Cristo amando o seu povo, mesmo quando o povo não acreditava como deveria. Mas Cristo se deu no meu e no seu lugar. Mas não acabou por aí, irmãos. Não acabou no sofrimento. Não acabou numa morte. Mas se você olha para o versículo 9, também é dito que Deus o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Então a obra de Cristo não foi só a morte. Cristo também foi exaltado. Antes veio a crucificação, veio o sofrimento. Mas depois veio a exaltação. Então, em Cristo, no nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua, irmãos, confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo sendo Deus, Cristo se sacrificou, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus, irmãos, se fez homem, e esse homem foi exaltado. Agora perceba, irmãos, Cristo sofreu e Cristo foi exaltado. E nós, como pessoas finitas, como homens finitos, nós queremos só a exaltação. Nós não conseguimos admitir que a vida cristã, nós teremos sofrimentos. Porque muitas vezes, quando nós sofremos, nós oramos para que Deus passe logo esse sofrimento e nós não pedimos ao Senhor que Ele nos ensine o que Deus quer nos ensinar através do nosso sofrimento. Então, se Cristo, sendo Deus, Ele se humilhou, Ele sofreu e foi exaltado, e é isso que Cristo fala também, que assim como o perseguiram, também perseguiriam o seu povo. Então, irmão, se Cristo é o nosso exemplo de humildade, se Cristo é o nosso exemplo de serviço, se Cristo é o nosso exemplo de vida, nós também passaremos por aquilo que Ele passou. Mas, irmãos, nos versículos 12 ao 13, Paulo, através desse exemplo que ele deu de Cristo, das coisas em que ele ensinou de humildade, de viver unidos uns aos outros, de viverem felizes, Paulo chega no versículo 12 e 13 e diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava preso em Roma. Filipenses é chamado de uma das cartas de prisão. Então, Paulo estava naquela igreja, Paulo começou aquela igreja, ensinou as pessoas que ali estavam, estabeleceu presbíteros naquela igreja, e agora Paulo ouvia falar da vida desses irmãos. No capítulo 1, Paulo falou que o seu sofrimento, que a sua prisão estava estimulando os irmãos a viverem uma vida mais santa diante do Senhor. Só que Paulo diz, olhe, vivam, irmãos, obedeçam, não só quando eu estou presente, mas também quando eu estou ausente. Mas Paulo dá um mandamento, irmãos, dá uma ordem para esses irmãos que é: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Irmãos, estamos aqui diante de um texto que é muito confrontador para nós. Estamos aqui também comemorando 10 anos de UCP. E muitas vezes, irmãos, ano após ano, a gente comemora tudo que Deus deu para a gente. É uma promoção no trabalho, é o que desenvolvemos na faculdade, no colégio, é que o meu filho formou no ABC, ou vai do ensino infantil, ensino fundamental, e assim sucessivamente. Mas poucas são as vezes, irmãos, que eu me importo se o meu filho está desenvolvendo a sua salvação. Poucas são as vezes que eu posso me importar se o meu filho foi mais santo esse ano do que ano passado. Se eu tenho orado para que o meu filho ame mais o Senhor, que ele obedeça mais o Senhor. Se eu tenho ensinado ao meu filho que não tem nada melhor do que servir ao Senhor e de que ser parte do seu povo. Mas parece que às vezes, irmãos, nós estamos tão apegados com as coisas que o mundo nos oferece, que parece que isso é o fim em si mesmo. E a gente busca só conquistas pessoais. Não que o crescimento na fé não seja uma conquista pessoal. É. Mas parece que a gente valoriza tantas outras coisas. Um corpo perfeito, uma saúde melhor, e que não tem problema, irmãos. Veja, você querer essas coisas. Mas quando essas coisas são o que move a sua vida,
Isso é um problema. Isso vira uma idolatria, irmãos. 10 anos de UCP, crianças que já passaram, já estão na UPA, já estão na UMP, já estão no PH, SAF e vão chegar, se o Senhor permitir. Amém. Mas olha, irmãos, não tem nada mais importante para o seu filho do que ser um servo do Senhor. Não tem nada mais importante para você do que ser um servo do Senhor. E muitas são as vezes que nós desejamos que o nosso filho seja mais santo, mas o nosso filho só nos vê com o celular na mão, ou reclamando que tem faltado coisa em casa, e poucas são as vezes que o nosso filho nos vê meditando na Escritura, desenvolvendo a nossa salvação. Poucas são as vezes que o nosso filho nos vê orando, ou quando oramos com eles, se isso não já passou. Então o que será que mais importa, irmãos, para nós? E Paulo olha aqui para o versículo 12, depois de ensinar sobre humildade, depois de no capítulo 1 fala da unidade cristã, falando que ele está preso, que ele está sofrendo, mas que mesmo assim ele continua evangelizando a guarda pretoriana. Paulo diz: irmãos, eu estou ausente, continuem obedecendo ao Senhor, mas olhe, se santifiquem cada vez mais. O desenvolver a vossa salvação, irmãos, está ligada à santidade. Porque se somos santos, mais santos ou menos santos, é algo que depende de nós. Se eu não me dispor a vir à igreja, Deus não vai vai vir à igreja por mim. Se eu não ler a Escritura e orar, Deus não vai fazer isso por mim. Como igreja reformada, nós acreditamos nos meios de graça, que são coisas que nós fazemos e à medida que participamos, nós nos tornamos mais santos. Leitura da palavra, oração, participação dos sacramentos, tudo isso, irmãos, são coisas que quando nós participamos e fazemos, nós nos tornamos mais santos. E detalhe, todas essas coisas estão contidas no culto também. Então, à medida em que eu participo do culto, eu também me torno mais santo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que, assim como o escritor aos Hebreus fala em Hebreus no capítulo 5, no versículo 14, é que, irmãos, nós devemos desenvolver, nós devemos crescer, nós devemos exercitar a nossa fé. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que, olhe, vocês deveriam ser mestres, mas são como crianças. Vocês deveriam se alimentar de alimento sólido, mas ainda estão no leite. Então note que isso, irmãos, é um esforço próprio. Se deveríamos ser mestres e não somos, a culpa é nossa. Se deveríamos nos alimentar de alimento sólido e estamos no leite, a culpa é nossa. Então a ordem do apóstolo é: desenvolvam, é um imperativo, desenvolvam a sua salvação, com temor e tremor. Irmãos, Carson diz algo interessante, ele diz que: como posso eu me orgulhar diante da cruz do Senhor? Como posso eu ser orgulhoso? Ou como posso eu olhar para a cruz e me manter estagnado? São coisas, irmãos, que não tem nada a ver. Se eu olho para a cruz do Senhor, se eu amo o meu Senhor, logo eu sou impulsionado para mais perto dele. Eu tenho que ser mais aproximado dele, eu tenho que ser impulsionado a ser mais santos. Porque todo o ensino, irmãos cristãos, ele desemboca em uma vida prática. Não existe vida prática sem doutrina. Mas também não existe doutrina sem vida prática. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13. Por que Paulo fala: desenvolva a vossa salvação? Mas Paulo no versículo 13 vai afirmar, irmãos, que desenvolver a vossa salvação depende sim de um esforço, mas também é obra de Deus. Olha para o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então esse versículo é um alívio e um encorajamento, porque muitas vezes fraquejamos, irmãos. Isso significa que a disposição para obedecer, o querer, e a capacidade de obedecer, o realizar, vem de Deus. Então Deus não apenas nos dá ordens, mas também provê tudo o que precisamos para cumpri-la.
Então note, irmãos, se nós estamos aqui hoje diante do Senhor, se nós somos santos diante do Senhor, se nós somos um povo que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, quem fez isso foi o Senhor. Quem nos deu a disposição para obedecê-lo, para amá-lo, foi o Senhor Jesus. Logo, se estamos aqui, meu irmão, foi Deus quem fez isso por nós. Se a sua família está aqui, se seus filhos continuam santos, é obra do Senhor. Porque mesmo que a gente ensine os nossos filhos, mesmo que a gente ore pelos nossos filhos, é obra do Espírito, irmãos. É o Espírito quem convence. É o Espírito quem converte. Não somos nós. Tudo depende do Senhor. Então, irmãos, que ao olharmos para a nossa família, que ao olharmos para os nossos filhos, que o nosso maior desejo de olhar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, ou até para nós mesmos, seja amar mais o Senhor. Faça uma retrospectiva rápida desse ano de 2025, meu irmão. Como foi a sua vida diante do Senhor? Como foi o seu momento de devoção? Como foi a sua catequese com os seus filhos? Como foi o momento de culto doméstico que você fez em casa? Você falaria que você desenvolveu, que você cresceu em santidade ou não? Como foi o seu ano? Como foi o nosso ano? É uma retrospectiva que temos que fazer, porque o nosso dever, como povo de Deus, sempre, irmãos, sempre é exercitar a nossa fé para que ela cresça, para que ela seja desenvolvida, para que eu ame mais o Senhor, para que eu obedeça mais. Irmãos, eu não estou falando que nós não iremos tropeçar, nós iremos tropeçar, nós iremos pecar porque somos pecadores. Mas de nenhuma forma, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. É o que o próprio apóstolo Paulo vai afirmar em Romanos. Nenhum pecado que eu cometa, nada que eu faça, por mais pecado que seja, me afastará do amor de Deus. Nada. Então esse ano eu não estou falando se você pecou ou não, porque você pecou, é uma certeza. Mas é se você amou mais o Senhor. Porque mesmo pecando, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Eu fui um funcionário melhor por amar mais o Senhor. Eu tratei a minha esposa, ou você tratou o seu marido, ou você tratou os seus filhos melhor porque amou mais o Senhor. Você se preocupou de tal forma com aquelas pessoas que não são crentes, que você apresentou o Cristo que salva para aquelas pessoas. E parece, irmãos, que muitas vezes nós estamos preocupados em somente estudar a doutrina, mas em viver são coisas totalmente diferentes. Não estou menosprezando a doutrina é importante, irmãos. Não existe um sem o outro. Mas se a doutrina bíblica não me coloca de joelhos, talvez não seja uma doutrina bíblica. Ou talvez eu não tenha entendido certo. Porque todo o conhecimento de Deus me coloca mais de joelhos diante dele. Se esse conhecimento tem me feito mais arrogante, meu irmão, eu entendi tudo errado. Então, todo o conhecimento de Deus, eu tenho que amar mais o Senhor. Todo pequeno grupo que você participa, ao terminar, você tem que dizer, hoje eu amo mais o Senhor, porque eu entendi mais. Todo culto matinal, todo culto de doutrina, todo culto doméstico, por você ter mais contato com a palavra, você tem que sair amando mais o Senhor. Irmãos, que a gente não deixe que isso vire somente um hábito. Vir à igreja, ter comunhão com os irmãos. Mas, irmãos, que a gente entenda a profundidade desses encontros. Nós estamos aqui porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor nos convoca a estarmos aqui. Porque nós obedecemos o mandamento do Senhor de não deixar de congregar. Porque nós sabemos que quando estamos aqui, Deus fala conosco. Deus recebe os louvores que são entoados. Deus recebe as ofertas que são oferecidas e os dízimos. E nós fazemos isso em gratidão, porque entendemos que o Senhor nos resgatou, irmãos. Não como um peso,
não com angústia, não com a cara fechada, mas com alegria, porque o Senhor nos redimiu. E nada e nem ninguém poderia fazer isso, porque o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar no versículo 10 e 11, que é no nome de Jesus. Todo joelho se dobra, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, diante dessas verdades que aqui foram apresentadas, diante das verdades de desenvolver a salvação com temor e tremor, sabendo que eu estou diante de Deus e eu o temo e eu o amo, mas também sabendo que Deus é quem efetua em mim, se eu obedeço, foi Ele quem fez isso. E o querer também, foi Ele quem fez isso. A nossa confissão de fé, irmãos, vai dizer algo interessante. E ela diz que eu querer a Cristo, no capítulo sobre livre-arbítrio, vai dizer que Cristo me habilitou a querê-lo. Se eu quero a Cristo, foi porque Cristo fez isso. Se eu busco me santificar, se eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, se eu busco a congregação, se eu sei que Cristo está aqui, foi porque Cristo fez com que eu o quisesse. Irmãos, então não tem mérito em nós, não tem mérito nenhum no que eu possa fazer, mas foi nos méritos de Cristo que nós fomos redimidos. Cristo nos deu, Cristo nos justificou, Cristo nos amou, Cristo nos chamou de seu povo, de seus irmãos, e louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, em 10 anos de UCP, já tiveram diretorias e diretorias, já pessoas passaram. Crianças cresceram, crianças se tornaram mais velhas, outras crianças chegaram. E nós podemos agradecer porque podemos perceber a igreja do Senhor crescendo. Onde crianças se tornam adolescentes, outras crianças chegam e por aí vai, irmãos. E graças a Deus. E nós podemos agradecer porque Deus tem sustentado essa sociedade interna há 10 anos. Porque Deus tem sustentado pais a ensinarem os seus filhos no caminho em que devem andar. Assim como Deus ensinou e nos ensinou e continua nos ensinando. Nós podemos agradecer porque Deus tem confiado os filhos em nossas mãos, irmãos. Sabendo que os filhos não são nossos, mas são herança dele. E nós devemos cuidar desses filhos da forma como Deus quer. Que eles sejam servos fiéis. Que eles amem o Senhor acima de todas as coisas. Que eles se dediquem no serviço ao reino. Não só na igreja, irmãos, mas em toda a sociedade. Que eles amem o Senhor mais do que nós mesmos, do que seus pais. Que eles amem ao Senhor mais do que qualquer outra atividade na escola. Que eles amem ao Senhor mais do que qualquer esporte, mais do que qualquer super-herói. Mas que eles amem o Senhor acima de todas as coisas. Que Deus preserve esses pequenos que aqui estão. Que Deus preserve, irmãos. Que daqui a pouco eles estejam professando a sua fé. E que momento glorioso será, onde servos do Senhor participarão da mesa do Senhor conosco. Pais participarão com os seus filhos e agradecendo pela fidelidade da promessa do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. É ver a igreja do Senhor se desenvolvendo. É ver pai que não eram pais casarem, terem seus filhos e Deus continuar sustentando a família como parte do pacto. É uma dádiva, irmãos. É uma dádiva. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito. Que as crianças amem mais o Senhor. Que os pais amem mais o Senhor. Que os pais não se cansem de ensinar a palavra do Senhor. Que eles lembrem cada vez mais do juramento, de ler a Bíblia com eles, de orar com eles e por eles, de ensinar a Santa Escritura, a reverência, o amor, àquele que merece toda a honra e toda a glória.
Que eles saibam que quando eles cantam aqui, eles estão cantando para o Senhor. Que quando eles estão aqui, eles estão cultuando ao Senhor. Que eles são participantes ativos da igreja do Senhor. Que eles cultuam, assim como os adultos, assim como os jovens, que eles cultuam da maneira deles, desde cedo, irmãos, desde o ventre. E isso é obra e bênção do Senhor. Então, meu irmão, quando nós vermos uma criança da UCP, se alegre, irmãos. Quando você escutar um choro ou uma criança fazendo algum barulho, não olhe com cara feia, mas se alegre, porque a igreja do Senhor tem crescido. Se alegre, porque o Senhor tem sido fiel à sua promessa e será até a volta do Senhor. Deus continuará dando crescimento ao seu povo. Deus continuará preservando o seu povo. Deus continuará amando os seus pequeninos, porque eles são parte da igreja, irmãos, local, da igreja invisível. E graças a Deus que somos reformados e acreditamos no pacto com a família. Então, irmãos, não desmereçam, ou que a gente não desmereça as crianças, mas que a gente as abrace como parte do povo de Deus, como são. Tá certo? Então, que a gente ore por eles o tempo todo, que a gente coloque a vida deles de joelhos diante do Senhor, assim como nós também nos colocamos. Então, irmãos, que sejamos obedientes ao Senhor, que amemos cada vez mais o povo do Senhor, o CP, UPA, o MP, SAF, o PH, REPAP, que temos aqui, graças a Deus, mas que nós amemos todo o povo do Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Que desenvolvamos a nossa salvação e que da nossa mente não saia, irmãos, que Deus, se estamos aqui, foi Deus quem nos deu, Deus quem opera tanto o querer como o realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Santo Deus e eterno Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante do Senhor, com a gratidão no coração. Obrigado, Senhor, por esses 10 anos de UCP, onde tiveram programações ontem, se divertiram, aprenderam mais sobre o Senhor. E aqui estamos de manhã, Senhor, te cultuando e agradecendo por isso. Te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel, Pai, conosco, com toda a nossa família. Te agradecemos porque se temos o CP, é porque o Senhor tem nos confiado, Senhor, teus filhos, herança tua. E que nós cada vez mais, Senhor, venhamos a entender que os filhos não são nossos, mas são teus. Que nós venhamos a inculcar a tua palavra neles. Porque não há nada melhor nesse mundo, Senhor, do que te servir, do que te amar, do que reconhecer o teu sacrifício na cruz, que foi perfeito. E que por esse sacrifício, Senhor, nós temos vida. Que esses pequenos aprendam isso, Senhor, desde cedo, Pai. Que nós não venhamos acessar e falar do livro da lei. Que nós venhamos a meditar na tua lei de dia e de noite. E como é bom, Senhor, vermos aqui adultos que aqui estão, que já passaram pelo departamento infantil. E como o Senhor tem sido fiel em tudo, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe os conselheiros da UCP. Que o Senhor abençoe a diretoria, Senhor. Que esses filhos cresçam em comunhão íntima com o Senhor. Que ele testemunhe o Senhor na sua escola, onde quer que eles estejam, Pai. Abençoa, Senhor, os conselheiros também. Dá cada vez mais energia, mais ânimo. Consola os seus corações, porque sabemos que não é fácil, Pai. Que o Senhor conceda descanso. Que o Senhor os encha com o teu Santo Espírito. Também te pedimos pelos pais, Senhor. Que o Senhor abençoe os pais, que mesmo sabendo que a rotina é tão cansativa, de trabalho,
a rotina da semana, mas que eles encontrem descanso no Senhor, descanso também na família. E que mesmo cansados, Senhor, que mesmo desgastados, que eles amem o Senhor de tal forma, que eles ensinem os seus filhos a amarem o Senhor, que eles dependam do Senhor cada vez mais. Que o Senhor conceda graça, Pai, cada vez mais. Que o Senhor encha esses pais com o Teu Santo Espírito, Senhor. Que eles se dediquem na devoção ao Senhor e que eles não negociem o tempo com o Senhor. E que daqui a pouco, Senhor, eles vivam o privilégio que é de participar da mesa do Senhor com os seus filhos. Que cada vez mais, Senhor, essa igreja cresça. Que cada vez mais a UCP tenha mais membros. Concede, Senhor, crescimento a essa igreja cada vez mais. E que nós não venhamos a terceirizar, Senhor, o nosso dever de ensiná-los. Em nome do Senhor Jesus. Que nós olhemos, Senhor, para o UCP, para as crianças, como membros da igreja do Senhor. Que eles participem do culto do Senhor. Que eles louvem, que eles cantem. E que eles te amem, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra, pelas misericórdias que se renovaram em mais esta manhã. E pela Tua palavra que nos confronta a não permanecermos iguais como estamos. Mas que venhamos a exercitar a nossa fé e a crescer no conhecimento e na prática das Tuas obras, ó Senhor. Esta, Senhor, é a nossa oração. E assim, nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que reina e reinará para todo o sempre. Amém.